Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Annuncio vobis gaudium magni, habemus papam. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, buonasera. boa noite. Voi sapete Vós sabeis che il dovere del que o dever conclave do conclave era era di dare un dar um bispo vescovo a a Roma. Roma. Sembra che Parece i que miei os meus fratelli irmãos cardinali cardeais sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. foram buscá-lo quase Ma no siamo fim qui. do mundo. E adesso Eis-me aqui. incominciamo E questo agora cammino, iniciamos este vescovo e caminho, popolo, bispo e vescovo e povo, popolo. bispo e povo, Questo cammino della este Chiesa caminho di da Roma, Igreja de che è Roma, quella che presiede que é aquela que nella carità preside tutte a le todas as chiese. igrejas na caridade. Un cammino De fraternidade, de d'amore, amor, di fiducia de fra noi. confiança entre nós. Vi auguro che questo Espero cammino que este di caminho Chiesa da igreja que che oggi começamos sia seja fruttuoso per la frutuoso evangelizzazione. para a evangelização. Vorrei dare la benedizione, ma E prima, agora quero dar a bênção, prima mas vi chiedo un favore. antes, Prima peço-vos che il um vescovo favor. benedica il popolo, Antes de o bispo abençoar o vi povo, chiedo che voi peço-vos que pregate al Signore perché mi benedica la Rezeis preghiera ao del Senhor popolo, para que chiedendo la abençoe a benedizione mim. per il suo vescovo. A oração do Facciamo- povo pedindo a bênção para o seu bispo. Facciamo in Façamos em silenzio silêncio questa preghiera esta di oração voi su di me. vossa por mim. Adesso vi darò la benedizione a voi. Agora eu E a vou todo dar a mundo. bênção a todo mundo, tutti gli todos uomini os e donne homens e di buona mulheres volontà. de boa vontade. Santi Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Dom Jacir, havemos Papa. Havemos Papa. Eu acho que é uma alegria muito grande. E a gente, de fato, nessa passagem, a gente ficou assim nessa expectativa e até foi rápido, né? Verdade. Claro. E aí apareceu então
o Papa e também uma surpresa, né? Uma grande surpresa, o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa jesuíta também, e de certa maneira tem uma grande relação com a América Latina. E se a gente pensar no início do Brasil, tem uma relação muito forte, os jesuítas têm uma relação muito forte com o Brasil, com a educação no Brasil, e de certa maneira esse é um grande mote, né? E depois também o nome que ele escolheu, Francisco. Então acho que liga Francisco de Assis, né? E por aí, então também, olha, a Europa está envolvida e tal, né? E mesmo se a gente liga com Francisco Xavier, é da Europa, mas a Europa missionária, que ele faleceu lá no outro extremo do mundo, não é verdade? O grande evangelizador, né? Os jesuítas têm essa característica, né? E pregar o evangelho onde quer, né, que seja, nos lugares mais inóspitos, inesperados, não é verdade? Vai saber também o nosso beato José de Anchieta, né? Sim. Aí ele desceu do navio, ficou por aí São Vicente e tal, mas depois foi aí circulando por aqui, descobrindo já aquilo que eram os indígenas, pescadores, subindo a serra, depois a Anchieta está aí, né? É verdade. E a Fundação de São Paulo, uma das... Fundação de São Paulo. Por quê? Porque no espírito missionário ele ia ao encontro dessas pessoas que estavam sem uma assistência. Então podemos esperar, realmente eu acho que tudo que que os católicos esperavam, do mundo inteiro, né, 1 bilhão e 200 milhões, né, de católicos, quando se falava nessa renovação da igreja, e no momento em que a gente vê um Papa com o nome Francisco, né, que se denomina Francisco, e traz toda essa conotação de um personagem sagrado da igreja e que justamente restaurou, reformou a igreja. Foi essa, São Francisco de Assis teve isso, né? Um sonho a partir do que ele reconstruía a igreja. E essa é uma sensação eu acho que forte. É muito importante porque o Papa está colocando, assim, eu captei da sua mensagem, assim, 4 palavras muito significativas, né? Então, hospitalidade, confraternização, silêncio e oração. Eu acho que isso é significativo, muito grande. E estamos no museu aqui, eu acho que ele nos convida também ao silêncio, né? Verdade. E a contemplação, a oração, não? Isso, sem dúvida. E diante de uma tela, Inácio de Loyola. Olha aí. Coincidências ou não, essas coincidências não existem, né? Eu me lembro a recente entrevista de Dom Odilo, né, que comentava que, diferente do que a sociedade enxerga, né, faz todas as suas predições ou imaginações, né, dentro do que seria, de quem seria o novo Papa, e quando surgiu o anúncio inesperado, né, mostra muito bem que a igreja não é regida por homens, mas pelo Espírito Santo. Sim. E por Jesus Cristo. E claro, quando me entrevistavam, assim, e perguntavam se eu tinha um cardeal preferido. Eu digo, tenho. Qual? Aquele que for escolhido pelo Espírito Santo. Esse é o grande ponto, né? Bom, João Paulo II era o Papa da Paz, né? Bento XVI deixa o pontificado como o Papa do Amor, né? Tão voltado a essa ciência teológica também, né? Conhecimento. Voltado ao conhecimento. E o Papa Francisco já passa a sensação de ser um Papa dos pobres, da humildade. Um Papa aberto. Eu acho que isso essa transparência dele, eu acho que é algo que empolga, né? Não sapevano perché não sabiam por que o bispo de Roma chiamarsi Francesco quis se chamar Francisco. Alguns pensavam que seria em homenagem a Francisco Xavier, ou a Francisco de Sales, ou também a Francisco de Assis. Mas eu tenho que contar para vocês a história. Na eleição, accanto a me, il arcivescovo
emérito de São Paulo, o arcebispo de São Paulo, o arcebispo emérito de São Paulo, clero, e o prefeito emérito da congregação para o clero, cardeal Cláudio Unes, um grande amigo. Quando a coisa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. Quando as coisas se tornavam um pouco perigosas, E ele me quando confortava, porque ele estava ao meu lado. E quando os votos, saliti a 2/3, quando os votos chegaram a 2/3, perché então os cardeais normalmente começaram a aplaudir, porque lui foi eleito me Papa, e ele me abraçou, me beijou mi ha detto e me non ti disse: dimentichi dei poveri. não se esqueça dos pobres. Parola è entrata qui. I Aquela poveri. palavra entrou na minha mente, os pobres, os pobres. Poi, Depois, subito, logo em in seguida, relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi. com relação aos pobres, eu pensei em Francisco de Assis. Poi Depois, ho pensato alle guerre, eu pensei às guerras, mentre lo scrutinio proseguiva enquanto o escrutínio prosseguia, fino a tutti i voti. até chegar a toda a Francesco contagem de Lomo della Pace. votos. E così E Francisco é um homem è da paz. venuto il nome nel E, mio cuore. portanto, veio o Francesco nome de no meu Assis. coração. Francisco de É Assis. Para mim, L'uomo della povertà, o homem da l'uomo pobreza, della pace, o homem da paz, l'uomo che ama e custodisce il creato. o homem que ama In questo momento e in che guarda noi abbiamo a col criação. creato una relazione non tanto buona, Neste momento, infelizmente, l'uomo nós não temos che- uma relação tão boa. che ci dà questo spirito in relação di à pace, natureza, à l'uomo criação. povero. O homem Come pobre. vorrei una chiesa povera. Como eu per i gostaria de uma poveri. igreja pobre, como eu gostaria de uma igreja junto aos pobres. O seu futuro é certo, é só você querer. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Me deu uma sensação, claro que eu não vi, né, o João 23, que comenta justamente a igreja de portas, janelas e portas abertas para o mundo, né? Essa é a sensação forte. Inclusive para o mundo de hoje, porque o João 23, ele convocou o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque a sociedade, digamos assim, fazemos uma comparação, antes estava nesse nível, agora se elevou. E hoje em dia, mais ainda, então nós temos uma globalização e tudo. Nesse novo nível da sociedade, então é importante também, aí no Vaticano II, deu a compenetração teológica para isso, né? Para poder, né, nivelar. E não é que a doutrina ela vai se pôr a serviço mas ela está mesmo exatamente a serviço, mas no bom sentido, No bom né? sentido. De fazer com que a gente possa iluminar os tempos de hoje com a doutrina de sempre, né? Sim. E esse é um grande ponto, né? A doutrina é a doutrina, a tradição, na verdade, a renovação passa pela tradição, né? Passa por aquilo que é essencial, que Começa é o ensinamento por aí. de Cristo, né? Começa por aí. Voltar a essa energia inicial da fé. E claro, acho que se nós pegamos assim a base Jesus Cristo, ele é surpreendente, porque ele está aí com essa presença no mundo e a presença do tempo que ele estava vivo nesta terra,
mas no tempo depois que ele morreu e ressuscitou, olha, a ressurreição é uma perspectiva muito grande, e a sua presença eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que bacana, né? No início da quaresma, a CNBB, né, traz também a campanha da fraternidade, né? Fraternidade e juventude. Nós vamos receber, então, provavelmente a primeira viagem, né, do Santo Padre será ao Brasil, na jornada... Bom, com certeza ali vai acontecer. E deve haver uma expectativa muito grande, né, da igreja nesse sentido, não é? Eu acho que eu estive no Rio de Janeiro e ali eu pude acompanhar a preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E vai ser lá. Vai ser lá no... Então, uma coisa vibrante, uma coisa que a gente percebeu, um carinho, um cuidado muito, assim, que é até edificante de ver, assim. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber também que há essa atenção para essas coisas, assim, que hoje em dia elas são fundamentais, os valores definitivos da sociedade, porque parece muitas vezes que a gente se contenta com aquilo que é o mais simples e o mais de acordo com as aspirações do mundão de hoje, né? Mas é preciso que o mundo, de fato, tenha a grande aspiração, porque é a partir dali que ele vai crescer na fé. Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Desde que eu assumi, né, aqui essa responsabilidade no museu, eu tive até visitando vários museus de arte sacra de todo o país, e o nosso acervo, aqui o nosso espaço museológico, o nosso acervo, ele não deixa a desejar para nenhum outro do Brasil. Realmente, ele é um dos mais importantes e diria dos mais antigos, haja vista que o Brasil começou aqui, né? Então, assim, nós temos nosso acervo, algumas peças, como, por exemplo, uma Nossa Senhora da Conceição, que é a imagem mais antiga com autoria reconhecida. Lembrando que a maioria das peças que a gente tem em outros espaços museológicos são autorias atribuídas, né? Se faz uma análise com base em alguns traços da escultura, então se define, essa provavelmente foi feita por esse artista ou por aquele outro. A gente tem a mais antiga, produzida no Brasil e com autoria reconhecida. E o que eu acho interessante também a gente entender é que durante muito tempo, como você muito bem disse, realmente o sagrado, a religiosidade, ela estava inserida no cotidiano do povo. Hoje não está tão inserida, porém, o que nós temos aqui num acervo, por mais que seja um museu religioso, ele é
uma fatia que conta uma história, uma parte importante da história do nosso povo. E por isso que esse tipo de museu de arte religiosa, né, de arte sacra, ele deve ser visitado. Porque aqui você vai entender os hábitos domésticos, você vai tentar entender como eram as primeiras técnicas de pintura, de escultura. E isso é muito bacana, independente do credo. É muito interessante você visitar um espaço desse e entender estas relações. Fico feliz de saber que existe também muito interesse em as pessoas visitar, porque eu acho que isso é algo significativo e bonito, porque, olha, queira ou não queira, chamemos com outro nome, é uma catequese da fé, né? Que as pessoas chegam e ficam olhando, olha, por que esse artista pintou o quadro desse jeito e tudo e tal, né? Por que esse escultor, ele fez essa imagem e tal? Por que essa capela está aí, assim, com aquele sentido histórico muito bonito? E, veja bem, né, eu também fiquei com aquela expectativa grande que esse museu estivesse, de fato, funcionando e aberto para o público. Por quê? Porque isso daí também não dá para deixar uma capela, por exemplo, desse jeito, assim, completamente lá esquecida, fechada, não. Eu acho que isso aí, às vezes que eu vim aqui, que eu celebrei a missa aqui, eu acho muito bonito, né? E também fico contente que o público, ele venha de fato participar. E até eu aproveito para fazer um convite para todos que estão ouvindo também. Vamos visitar assim o museu. Por quê? Porque é um momento também, como eu estava dizendo, de catequese, de crescimento na nossa fé. Ela é de 1650, quando começa então a construção dessa capela, dedicada a Nossa Senhora do Desterro. É uma devoção muito grande por parte dos portugueses que estavam vindo para o Brasil naquele período. Depois de um tempo, esse terreno é doado então para a Ordem Beneditina, que está chegando por volta de 1700 aqui no Brasil, aqui em Santos. E então é construído esse anexo, que é o convento, o Mosteiro de São Bento, que acaba dando até o nome, né, ao morro, que acabou virando o Morro de São Bento. Agora, a presença desse edifício, não só do ponto de vista religioso, mas principalmente no apoio à civilização, né, à comunidade santista durante vários períodos. Durante o período das epidemias, algumas revoltas que aconteceram na região do Cais. Então, é um prédio que ficou escondido, ficou à margem e que nesse nosso trabalho de 2013 está sendo devolvido então à sociedade santista, né? O museu, ele nasceu também de um convento, não é isso, né?
E então, o convento dos beneditinos, olha, eles se concentram em oração. Eu tenho muita admiração, de vez em quando passo lá em São Paulo, eu vou lá e participo. Mas também eu acho que aqui, historicamente, eles foram assim evangelizando em volta e ao mesmo tempo aí atraindo as pessoas para esta capela que aí está e atraindo também agora, consequentemente, as pessoas para esse museu que se abre numa perspectiva de uma evangelização a partir de telas, imagens e a partir de um espaço em que as pessoas entram e se empolgam com isso e ficam, de fato, sentindo a presença de uma arte, mas também de uma arte sacra. Quer dizer que ela abre para um panorama muito grande, muito bonito e significativo de uma vida que ela está valorizada ao extremo a partir, como eu já estava falando, da revelação de Jesus Cristo. E os beneditinos, eles cultivavam isso, e até é importante, mesmo na eleição do Papa, nós tínhamos aí a inspiração dos cardeais se recolherem e tal, mesmo num sentido como que beneditino. As votações também sendo feitas com todo o carinho, com todo o amor, com toda a atenção e com todo o desprendimento também. Ele segue um calendário litúrgico da Igreja Católica e por isso que, de tempos em tempos, visitar o museu vale a pena, porque você vai ter a oportunidade de ver peças que estão de acordo com o tempo litúrgico. Essa sala aqui hoje é a sala da imaginária, né? Onde estão as imagens mais antigas que nós temos e as mais importantes na coleção do Museu de Arte Sacra. Também é uma das salas mais importantes historicamente, porque era aqui que o mosteiro apoiava a cidade de Santos no período das epidemias, nas revoltas armadas e em determinados momentos em que era preciso um espaço amplo para servir de apoio à comunidade, essas pessoas ficavam nesta sala. Eu fico muito feliz que há aqui a celebração da missa todos os domingos às 11h30, né? Então, olha, isso daí eu fiquei assim curioso para saber quando aconteceu a primeira vez, para saber como tinha sido o resultado, e disseram, não, foi ótimo e tal. E agora eu estou ouvindo aqui que, de fato, há uma presença assim significativa. Então, eu acho que isso é importante, porque o museu não está aqui apenas para lembrar um passado, né? Mas a partir do passado, a gente também colocar os passos para os dias de hoje. Então, acho que o museu é algo muito importante, muito significativo, de a gente poder levar para frente esta mensagem que aqui está. Dom Jacir Francisco Braido, aqui no nosso Vida em Revista. Um prazer imenso, muito obrigado por essa oportunidade.
Mas olha, é uma alegria muito grande e eu sempre me ponho à disposição para chegar, para também estar presente. Eu tinha uma curiosidade para ver como é que a coisa estava andando e fiquei muito contente de ver que está andando assim, com aquilo que é de fato era uma expectativa e que agora está se realizando. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.